bem? Estamos de volta com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Talvez você ache mais do que interessante. Eu não vou me aprofundar muito, sempre uma coisa assim, uma pesquisa que tem uma certa amplitude, por isso uma certa superficialidade, cito algumas coisas, mas hoje nós vamos falar de preocupações mais urgentes da humanidade, aqui no nosso programa Pontuando. E então você vai encontrar aqui uma pesquisa que é abrangente, mas não é minuciosa e aprofundada. Ela é detalhada porque ela vai sobre vários detalhes, mas ela não se aprofunda em cada um dos detalhes. Ela é documentada porque temos várias fontes aqui. São mais ou menos 10, são 12, 13, 14, 15 ou 16 páginas visitadas e documentada, né? Com os institutos que essas páginas representam ou que elas também citam. Então, essa pesquisa ela está falando sobre preocupações mais urgentes da humanidade nesse mês agora de março de 2026. É claro que isso aí a gente pode dizer que é em torno de 2025, 2026, porque são acontecimentos que a gente mais ou menos estava prevendo e que hoje estão sendo executados. Eu vou evitar o tempo todo de citar nome de países, nome de nações, nomes de líderes, mas vocês sabem do que nós estamos falando, né? Hoje é dia 2 de março, a gente sabe que há 4, 5 dias atrás, ou 3 dias atrás, houve um país que foi, né? Teve uma liderança morta, teve várias bases contra si, que eles retaliaram em cima das bases, foram atacados e não foram invadidos, porque é uma condição muito difícil. Não trocou de regime, que é o objetivo, mas que não conseguiu ainda, ou talvez não consiga, ou talvez consiga baseado no que já existe lá dentro de espionagem, de trabalhos de muito tempo, de inteligência e tal. A gente não sabe o que vai acontecer. O país que está atacando é muito poderoso, os dois países, né? Agora entrou o terceiro atacando e na defesa só tem o país que foi atacado, mas que foi ajudado por outras superpotências com transferência de tecnologia, inclusive nas imediações imediatamente anteriores aos dias em que eles foram atacados. Esse país foi atacado. Vou parar por aí, porque já deu para saber o que se trata. Então, a gente vai falar, mas não é só isso que preocupa a humanidade. A questão das mudanças que estão havendo em ritmo alucinado, de maneira de pensar, de agir, de estar, de visitar, de viajar, de se trajar, de se comportar. Existem diferenças brutais entre conservadores e progressistas, umas diferenças que parecem que são de planetas diferentes. E enquanto isso o mundo está mudando, tem uma meia dúzia de bilionários que estão mandando no mundo, e você não sabe exatamente o que está na cabeça deles, eles estão envolvendo todos, estão ficando cada vez mais bilionários, a população mundial está empobrecendo, embora nós sejamos hoje em dia uma sociedade humana rica, porque temos muita tecnologia, temos capacidade de fabricação de grãos. Por outro lado, nós temos problemas climáticos violentos. Tudo isso está na cabeça do ser humano comum, no dia a dia, e ele às vezes não sabe verbalizar, às vezes não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele percebe as dificuldades. Nós vamos ler sobre as preocupações maiores deles. Não vamos, como eu já disse, nenhum programa meu até agora foi aprofundado em relação a um estudo. Para que isso aconteça, eu preciso de localizar um determinado estudo e ler muito sobre aquilo. Como eu estou falando uma coisa aqui que chama-se preocupações mais urgentes da humanidade nesse 25, 26, 27 do ano do século 21, a gente está falando de uma coisa bastante geral. É presente, é importante, mas é geral. Talvez a mais central sejam as guerras. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos tomar como base relatórios internacionais,
pesquisas de opinião para saber o que as pessoas estão pensando. E são algumas das mais importantes que são relatadas aqui nas páginas aqui. Análise de especialistas, economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, politicólogos, neurologistas, ensaístas e dados estatísticos recentes, colhidos em vários institutos ao redor do mundo, populações diferentes para chegar a esse acordo. Então essa é como eu disse, precisa e abrangente, mas ela não pode ser aprofundada, senão nós vamos ficar aqui 5 dias falando. A resposta está estruturada de forma descritiva, tá? E não resumida, não é em tópicos, porque a gente quer, o painel aqui quer refletir a complexidade e a interconectividade dos temas que vão ser tratados, porque eles não são isolados. E eles moldam os debates globais sobre existência, saúde, trabalho, tecnologia, economia, geopolítica, sociedade, riscos futuros para a humanidade. Não é para o Ocidente, não é só para o Oriente, não é só para o Sul global, é para a humanidade. São os temas que toda a humanidade está ocupada. Eu nem falei preocupada, falei ocupada, porque ela está em plena atividade. Na era de riscos interconectados, qual que é a visão global, a visão do Fórum Econômico Mundial? O Global Risk Report de 2026, olha só, que foi publicado em janeiro pela World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, é uma das análises mais amplas sobre percepções, né, dos maiores riscos que a humanidade está enfrentando no início desse ano, ainda que muitos não tenham a menor ideia. Esse Global Risk, ele se baseia numa pesquisa chamada Global Risk Perception Survey, que é o GRPS, certo? Com mais de 1.300 especialistas mundiais, e mostra que estamos entrando numa era que o relatório descreve como a era da competição, ou seja, the age of competition. Não faz diferença falar em inglês, né? Principais, em alguns momentos, quando você lê um trabalho de terceiros, é importante você fazer a citação na língua que foi citada, e inclusive sem traduzir. Pelo menos isso é uma norma, tá? Então você vai pegar aí para trabalhos que são citados. Por que não é traduzido? Porque a tradução ela envolve a sua participação e você pode modificar alguma coisa. Mas nós não temos esse nível de formalidade. Então eu vou pedir licença para vocês. Às vezes aparece um termo aqui em inglês, em francês, alguma coisa. Eu vou pedir para você licença de que eu traduza, porque às vezes é difícil. Por exemplo, essa palavra aqui para mim foi fácil, The Age of Competition. Mas tem uns em inglês aí, tem coisa em húngaro, tem coisa em eslavo, tem coisa em russo. É complicado demais eu falar nessas línguas, né? Eu não tenho esse nível de erudição. Então, me desculpem. Outro dia, um acadêmico aí, um cara até meu amigo, ele falou que as minhas citações teriam que ser corretas. Então, eu falei, olha, eu não estou fazendo um trabalho acadêmico, é um programa de vídeo, eu não vou ficar seguir essa normalidade. Ele falou, entendeu, tudo bem. Tá? Então, para quem for me criticar aí, tudo bem, eu estou citando relatórios, que são relatórios de institutos, né? Mas eu não vou fazer a citação à maneira como eu faria se eu estivesse fazendo um trabalho acadêmico, ok? Bom, dito isso, vamos continuar. Principais percepções e tendências. Geoeconomic Confrontation, outra vez, confrontação geoeconômica. A principal preocupação no curto prazo 2026-2028 é a competição sistêmica entre poderes econômicos e políticos, né? Nós estamos realmente num problema de competição impressionante. Nós estamos competindo. Os grandes países do mundo estão numa competição acirrada por mercados, por tecnologia, por chegar lá na frente com a tecnologia. Não tem ninguém parado no mundo. Tá? Nem mesmo a África, que sempre foi mais arrastada, nem mesmo a América Latina, que já foi mais arrastada, nem mesmo esses players estão começando a entrar na briga. Porque tem que defender seu pedaço, tem que defender suas riquezas, tem que defender e tem que produzir competências, senão vão ser engolidos pela modernidade. A modernidade está muito rápida. Então a principal preocupação nesse curto prazo é a competição sistêmica entre poderes econômicos e políticos de países e pessoas, nações e grupamentos,
traduzidos em barreiras, que vão traduzir como barreiras comerciais, restrições a investimentos, controle de cadeias de suprimento, utilização de instrumentos econômicos como armas estratégicas. Né? Então, por exemplo, a China tenta impedir que os Estados Unidos utilize suas terras raras em larga escala. Em compensação, os Estados Unidos impede que a NVIDIA venda os chips de última geração para poder paralisar os desenvolvimentos chineses. É uma competição o tempo todo. Quem que está errado? Estão brigando, né? Não dá para você tomar lado. Não temos que tomar lado. A gente tem que fazer análise sem tomar lado. Claro que tem sempre alguém que está mais errado que o outro, né? Os americanos em geral, assim como os ingleses e assim como a maioria alguns países centrais da Europa são competitivos à maneira do seguinte: eu te destruo, venço você e passo por cima, né? Os povos do Oriente não vieram sendo assim, a não ser em tempos bárbaros, né? Na atualidade, na modernidade, eles não são povos de conquista. Ao contrário, foram até invadidos e conquistados e vilipendiados e empobrecidos, mas hoje eles estão com outro patamar. Eles têm uma outra forma de trabalho. A competição deles é competição em trabalho e em produção. A competição do Ocidente ainda é uma competição de esmagar o inimigo, de tirar o chão da parte dele, se puder fazer uma coisa armada. Infelizmente tem sido assim. Agora, não é sempre. Tem muita gente séria do lado de cá, tem muita gente que respeita o outro, que compete, que produz. Mas existe uma certa tendência a fazer um serviço mais ou menos sujo. É óbvio que o serviço do lado de lá vai ser da mesma natureza. Se você tenta impedir que eu tenha o chip, eu tento impedir que você tenha a minha matéria-prima. Tem uma troca mais ou menos lógica, né? Então, nesse momento está todo mundo errado. Não se veem como seres humanos, é uma competição porque são grupos que querem ficar muito ricos, são governos que não querem perder o cuidado com os seus países, com os seus nacionais. E isso aí envolve um jogo de interesses. Às vezes algumas práticas não são práticas de certa lisura, o que nos deixa um pouco de estômago virado, mas a gente não pode ser purista. A gente sabe que as coisas funcionam assim, não que a gente justifique isso com guerras, com armas, ou passando pano, ou passando a mão na cabeça deles, ou dizendo, eles são bandidos assim mesmo. Não, a gente não vai aceitar, mas a gente sabe que existem essas guerras. Vai se preparar para isso, tomar cuidado para que não façam contra nós. Se a gente não quiser agir da mesma forma, pelo menos impedir que os outros façam isso conosco, que já é razoável, né? O ser humano ainda não é honesto, reto, puro, de conduta ilibada, né? A maioria ainda não é, embora a maioria seja boa. Então, conflitos armados, tensões geopolíticas em função disso tudo. A competição geoeconômica ela aumenta a probabilidade de que haja conflito de Estado contra Estado e as tensões que podem se desdobrar com crises regionais. Um caso concreto narra essa tendência da crise do Estreito do Médio Oriente, que pode interromper 20% do petróleo do mundo e para chegar esse petróleo aos países que pagaram por ele. De todas as nações ali do Médio Oriente, tá certo? É aquele estreitozinho que agora está fechado por causa das indisponibilidades ali de 3 países, que eu não vou falar o nome, mas você sabe de que se trata. Esse estreito foi fechado. E ele já tinha sido fechado. E interrompe grande parte do tráfego naval de energia do Golfo e suscitou temores econômicos e geopolíticos imediatos, porque nessa hora dá uma disparada no preço do petróleo, tudo encarece, porque tudo é petróleo, né? Um caso concreto que narra essa tendência é a crise do Estreito do Médio Oriente, eu já falei, né? Polarização social. Sociedades ao redor do mundo estão fragmentadas, impulsionadas por informações falsas, discursos polarizados, crises de confiança nas instituições, nas lideranças, nas pessoas. Isso se traduz diretamente em decisões políticas instáveis, erosão de debate democrático. Às vezes você não consegue chegar ao final de um debate, né? As pessoas partem para agressão ou saem, deixa o outro falando sozinho. Com isso você não chega a consenso. Política é a arte de chegar a consensos, porque todos os grupos têm seus interesses. Alguns veem os interesses dos outros como não legítimos, de repente até pode ser, mas tudo tem que ser discutido, certo? Riscos tecnológicos, especialmente da inteligência artificial e da cibersegurança ou cibersegurança. O relatório que nós lemos aqui
Um deles destaca a ascensão dos riscos tecnológicos, incluindo resultados adversos da inteligência artificial, a insegurança cibernética, frequentemente como consequências da das vulnerabilidades políticas e econômicas. Riscos ambientais persistentes a médio e longo prazo. Embora as preocupações imediatas sejam mais focadas em geopolítica e tecnologia, os riscos ambientais, como eventos climáticos extremos, que nós, aqui na minha cidade, Juiz de Fora, nós passamos por isso essa semana de final de fevereiro de 2026, e esses eventos climáticos extremos, eles não só trazem problemas como perdas, como também perda de biodiversidade, colapso dos ecossistemas, e isso vai perpetuando as emergências climáticas e continuam dominando as projeções nos próximos 10 anos. E essa é uma preocupação que a humanidade tem. Estatísticas de percepção global, cerca de 50% dos especialistas indicam que o mundo enfrenta um futuro turbulento ou tempestuoso, ou as duas coisas, nos próximos 2 anos, e esse percentual ele sobe para 57% se você olhar uma década inteira, e se você olhar mais de uma década, passa de 60% das pessoas que estão visualizando de agora para amanhã preocupações sociais, saúde, desigualdade e pobreza. A opinião pública global também fornece um retrato das ansiedades cotidianas da humanidade. Saúde pública e desinformação. Organizações internacionais de saúde e especialistas destacam que a informação incorreta em saúde é um dos fatores que mais ameaça os sistemas de saúde, especialmente quando se trata de vacinas e práticas preventivas. Tem um povo aí que é antivacina, que fala isso, que fala aquilo, que a vacina não faz não sei o que, uma palhaçada, uma bobajada, uma idiotia que vem antes da pandemia. Antes da pandemia já tínhamos o povo que falava assim, não, meu filho não vai vacinar, não, porque isso aí é isso, isso é aquilo, que eles querem inocular, que não sei o que, uma baboseira danada. E falava, não existe isso, as pessoas não sofrem disso. Por quê? Porque as vacinas já tinham feito efeito ao longo de gerações. E de repente apareceram esses grupos e a coisa recrudesceu, piorou. Então, os especialistas estão falando da desinformação ou da informação incorreta sobre vacinas, sobre saúde de maneira geral, que mais ameaça o sistema de saúde do que os ajuda, especialmente quando se trata de vacinas, práticas preventivas. Além disso, doenças que haviam sido controladas voltam para o seio da sociedade, para as comunidades, porque você não está vacinando. Elas foram embora, foram erradicadas por causa das vacinas. Se hoje você não vê mais, é porque as vacinas tiveram efeito. Mas as pessoas não gostam de fazer esse tipo de raciocínio, né? Estudos de opinião global. What worries the world? www. A pesquisa mensal da Ipsos mostra que as maiores preocupações das pessoas incluem crime e violência, 33%, economia e inflação de 29% a 41%, dependendo do país, medo de conflitos militares entre nações, 13%, e esse índice começou a aumentar agora porque se viu configurado que algumas guerras que eram mencionadas nos jornais estão acontecendo, estão modificando a cara do mundo e estão trazendo problema para as nações centrais e para aquelas que se relacionam com elas, como por exemplo a América Latina, Brasil e etc, né? Então as populações estão ficando com medo dos conflitos globais, e isso não é mais 13%, já subiu. Por quê? Porque isso dá insegurança imediata, isso dá instabilidade, tira a estabilidade econômica, e isso é central para a população. Outra coisa, outro dia mesmo o pessoal estava vendendo viagem aí para não sei aonde, um grupamento de pessoas mais velhas, 50 e poucos, 60 anos, vão viajar para não sei aonde, aí a dona do empreendimento foi aconselhada a não fazer isso agora, porque estava para acontecer fatos que nós estamos vivenciando ele nesses momentos agora. E realmente isso prejudica toda a cadeia de eventos, né? Você vai lá em Dubai, o principal aeroporto de Dubai, que é um dos maiores aeroportos do mundo, lá é o centro do capitalismo mundial, junto com Emirados Árabes e outras terras ali, estão vazios nesses dias. Por quê? Por causa de conflitos, né? Eu não vou advogar a favor de um e de outro, por causa de conflitos. E
o centro do capitalismo mundial, porque ali só tem bilionário. Se você não tem aeroporto com aviões, é porque se isso se mantiver, a nossa instabilidade vai prosseguir. Então nós já estamos com dificuldade para viajar, né? Vai viajar para a América do Norte? Vai viajar aqui no Caribe? Vai viajar para a Europa? Vai viajar para o Oriente? Né? Você não sabe o que pode acontecer, porque são muitas nações envolvidas, né? Medo de conflitos militares, isso aumentou. E isso provoca instabilidade econômica. O cara fica com medo de gastar também, de precisar lá na frente. Estoura uma guerra aqui, você não tem acesso à comida. Você tem que fechar seu negócio. Estoura um problema como esse de enchente, cai barranco, o comércio fica parado. Você tem prejuízo quando não perde mercadoria. Né? Saúde emocional, sentido da vida. Diversos psicólogos e neurocientistas apontam que crises como polarização social, insegurança do trabalho e incerteza econômica impactam diretamente a saúde mental e o bem-estar subjetivo. Olha bem, impacta a saúde mental e o bem-estar subjetivo. O camarada não relaxa, ele não sabe o que pode atacá-lo. Ele quer viajar, aconselhar a não viajar. E o petróleo pode subir, e pode começar a faltar isso, começar a faltar aquilo. E seu filho pode ir na escola hoje. Eu preciso trabalhar, não tem com quem deixar meu filho, a escola não recebe. No trabalho falta uma opção de gente, eu fico com um acúmulo de serviços. Por quê? Porque tem guerras. Mas por que tem guerras? Porque tem problema climático. Por que tem problema climático? O que está acontecendo? Né? Essa subjetividade está nos deixando, a maioria de nós que não sabe o que está acontecendo, pirado. E cria um senso de crise existencial latente, diversas faixas etárias, e às vezes você não tem objetivamente essa ideia, isso está no seu inconsciente, no substrato, especialmente jovens e trabalhadores precarizados, que têm hoje o amanhã e a tarde para juntar comida para comer à noite. Embora não haja um levantamento global unificado a respeito dessas categorias, agora em 2026, existe uma tendência nas pesquisas anteriores que estão indicando um aumento constante da prevalência de ansiedade, depressão e estresse crônico em ambientes urbanos muito competitivos, como tem sido atualmente. Muito bem, trabalho, economia, transformações tecnológicas. A economia global em 2026 é caracterizada por incertezas profundas e transformações. O impacto da inteligência artificial nos empregos. Claro, relatórios jornalísticos, análises econômicas já constataram que a adoção acelerada de tecnologias de IA está sendo acelerada, estão contribuindo para demissões em setores formais, reorganização de modelos de trabalho. Inclusive, pessoas que trabalharam com a inteligência artificial, produzindo inteligência artificial direta e indiretamente, estão ficando desempregadas. Né? Estimativas apontam que o uso de inteligência artificial foi responsável por milhares de demissões mensais em 2025 nos Estados Unidos. E as pessoas falam assim, mas isso aí é o progresso, você tem que sacar isso aí. Olha, o progresso não necessariamente. Tá? Nem tudo que se transforma é melhor. É coisa para melhor. Talvez a sociedade e os seus representantes tivessem que pensar melhor com aceitarem uma nova ideia que no início causa uma disrupção e que gera crises e que se arrastam humanos e que morrem pessoas. De repente é melhor você não pegar aquilo ali e permitir que aquilo ali seja paulatinamente modificado. Se é que não vai aparecer outra coisa lá na frente, vai fazer uma correção de rota. Nem toda modernidade é evolução, nem toda modernidade é boa. É preciso, às vezes, que o setor público saiba orientar as pessoas para elas não acharem que progresso pode prejudicá-las. O progresso existe para ajudar todo mundo. Se o progresso existe para demitir todo mundo, deixar um ganhando muito dinheiro, porque é o progresso, e o resto passando fome, isso não tem lógica. Tá? Isso não tem lógica. A humanidade não é feita assim, de uma porção de gente demenciada e com problemas de locomoção físicos, de audição e de visão, e um cara que é capaz de subir na árvore e catar todos os frutos. Não foi assim que começou a humanidade. Mas é assim que estão querendo fazer agora.
O camarada que não tem o poder dos bilionários, ele se sente cego, surdo, mudo e com capacidade de locomoção reduzida. Ele perde tudo para todo mundo e morre, e ninguém se ocupa dele. Ah, é o progresso. Não, isso não é progresso. Isso é estupidez, né? Nenhuma sociedade vai superar isso aí. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Bom, então estimativas apontam que a IA foi responsável por milhares de demissões. Os especialistas como Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, que é uma empresa da IA do Google, né, alertam que os efeitos da IA podem deslocar metade dos empregos nos setores de colarinho branco, que são os mais vulneráveis nos próximos anos, além de concentrar renda e poder na mão de poucos, o que não é uma evolução, né? Perspectivas econômicas de desigualdade. O Nouriel Roubini, que é um economista, ele destaca que a dívida pública crescente, o envelhecimento da população, as estruturas fiscais frágeis continuarão a pressionar as economias avançadas. Ele também mostra que a automação pode exacerbar desigualdades já existentes e levar a um tecido social mais fragilizado. Nós já estamos vendo isso. E isso é preocupação do ser humano. O ser humano está preocupado com isso, ele está vendo. O que ele não consegue conceber racionalmente, ele intui. E isso dá insegurança nele. A crise existencial é a filosofia do futuro. Além dos riscos concretos, estatísticas, filósofos teóricos do risco existencial, todos eles têm levantado preocupações sobre a trajetória de longo prazo da humanidade. Eu percebo isso, eu sinto isso, tá? O filósofo Nick Bostrom definiu o risco existencial como sendo aquele que aniquilaria a vida inteligente ou reduziria drasticamente seu potencial. Nós já falamos sobre isso em outro programa. O Nick Bostrom, ele alerta que as tecnologias emergentes, por exemplo, a IA avançada, a biologia sintética, a nanotecnologia, podem representar ameaças incontroláveis se não forem geridas com sabedoria, né? Você pode criar monstros com isso aí. A obra The Precipice, de Toby Ord, argumenta que a humanidade está em um ponto crítico, que talvez esse precipice significa o precipício, onde nossa capacidade destrutiva, a nossa capacidade de governar-nos eticamente, sendo que o risco existencial é uma preocupação real e urgente. Então, nós estamos num momento de não conseguir governar nossa capacidade destrutiva, sequer de saber que nós estamos caminhando e destruindo as coisas. E isso tem a ver com a nossa existência, com estar vivo aqui, e isso é uma preocupação real. E ela se torna urgente, né? Qualquer coisa que ameaça a sua existência a qualquer momento torna-se urgente. Saúde mental, significado existencial, consciência. Olha, questões sobre saúde mental, sentido existencial, aparecem de forma convergente no âmbito científico. Cientistas estão investigando a necessidade urgente de entender o que significa consciência e identidade humana, especialmente à medida que as tecnologias como a IA avançada e sistemas neurológicos artificiais progridem sem uma compreensão ética consolidada do tema. Você não está criando mentes, você está criando coisas que não são mentes e que também não são inteligências, né? Mas exibe incompetências, né? E pode não superar. Conclusão: interconexão entre riscos e preocupações. A análise extensiva das preocupações agora em março mostra que existem problemas isolados. Ao contrário, vivemos não existem problemas isolados. Podemos viver uma policrise. Na dinâmica sistêmica global seria mais ou menos o seguinte: categoria, geopolítica e segurança, principais preocupações, geoeconomic confrontation, ou seja, conflitos armados e fragmentação internacional, confrontação. Fontes e evidências: o WE Global Risk Report 2026 e a crise no Estreito, que eu não vou dizer o nome, né? Economias de trabalho, desemprego devido a IA, desigualdade da dívida pública, estagnação. Quais são as fontes e evidências? Relatórios econômicos, análise do Roubini, né?
de emissões ligadas à inteligência artificial. Saúde pública. Bom, quais as principais preocupações? Doenças evitáveis, desinformação, fragilização do sistema de saúde. Um governo resolve tirar verba, alguns governos, e as fontes e evidências. Se você tem isso através das ONGs e da saúde do Gavi. O Gavi é uma aliança de vacinas, em uma parceria internacional. Sociedade e polarização. As principais preocupações são a desinformação, perda de confiança pessoal, fragmentação social, e as fontes de evidência são as GRPS, que nós já falamos lá em cima, e pesquisa de opinião. Tecnologia e existência. As principais preocupações são os riscos da inteligência artificial, inconsistência ética em automação, consciência artificial, que a gente ainda não tocou nesse assunto, mas diz que existe. Fontes, pesquisas científicas e análises filosóficas. Meio ambiente a longo prazo. O clima extremo já está acontecendo, a biodiversidade, que já estamos perdendo em boa parte, colapso de sistemas naturais, os ecossistemas estão sendo ultrapassados e modificados a qualquer prova, de qualquer forma. Então, isso aí é o World Economic Forum, da Global Risk, que vem estudando isso há 10 anos, e esses GRP são os Gross Rating Points, são métricas da mídia, são usados para quantificar a identidade de campanha, especialmente das TVs e das mídias digitais. E isso aí aparece na sociedade de polarização. O Nouriel Roubini é apelidado de Doutor Catástrofe, né? Os Gross Rating Pointing são as métricas de mídia. O World Economic Forum, Global Risk, você já sabe do que nós estamos falando. Bom, em resumo, as preocupações mais urgentes da humanidade em março de 2026 são multipolares e independentes. Ameaças concretas de instabilidade econômica, desemprego ligado à automação, crises geopolíticas, polarização sociais, riscos existenciais de longo prazo, mudanças climáticas irreversíveis, o próprio significado humano diante das tecnologias capazes de transformar nossa condição de seres. Cada uma dessas dimensões segue uma esfera material e existencial e exigem abordagens colaborativas que combinem ciência, política, ética e ação coletiva. Muito bem. Agora nós vamos falar de conflitos, né? O escala global de conflitos e vítimas, aumento dos conflitos, número de conflitos ativos. Estima-se que mais de 50 conflitos armados foram registrados ao redor do mundo em 2023 e 2024. Esse número aumentou e agora está aumentando. E parece que nós vamos ter guerras ainda. Paquistão, com Afeganistão, com Índia, alguma coisa aqui no Caribe, América Central. Bom, vamos lá. Estudos indicam que em 2021 cerca de 59 zonas de registro foram identificadas em diferentes partes do mundo. Analistas internacionais costumam agrupar mortes em categorias como sendo mortes diretas em combate, mortes indiretas, porque a terra fica arrasada, você tem fome, doenças, falta de serviço de saúde provocado por aquele conflito. E, de acordo com as estimativas, em 2023 houve aproximadamente 154 mil mortos diretamente relacionados com guerras. Relatórios e organizações acadêmicas de paz estimam que o período total de mortes diretamente e indiretamente relacionados a conflitos em 2023, na realidade, ultrapassou 240 mil. Outra fonte especializada sugere 230 mil em 2024. Isso aí pouco interessa, essa diferença pequena. Tendências históricas apontam que, mesmo com algumas flutuações ano a ano, as mortes por conflitos continuam entre as mais altas da última década. Sintomático, né? Muito bem. Deslocamento e forçado de populações afetadas. Impacto humanitário das guerras. Até meados de 2024, estimativas globais indicaram que 117 milhões de pessoas foram forçadas a largar suas casas e viajar pelo mundo. Deste total, 43,4 milhões eram oficialmente reconhecidos como refugiados. 67,8 milhões como deslocados internos sem poder voltar para casa. Então, crianças representam a parte expressiva dessas populações.
com estimativas sugerindo cerca de 468 milhões de crianças que vivem em áreas afetadas por conflitos globais armados e que são moradores de rua, estão espertos. Um aspecto crítico das guerras modernas é a vulnerabilidade das populações civis. Hoje em dia parece que eles até preferem atacar civil. Estimativas, especialistas em conflitos armados indicam que mais de um terço, 35%, dos eventos violentos registrados em conflitos envolvem ações diretas contra civis, não apenas contra os combatentes de forças armadas. Em muitos confrontos contemporâneos, analistas identificam que civis compõem uma parcela considerável das vítimas. É a mesma coisa que eu disse antes. Custo socioeconômico. As guerras deixam marcas profundas na economia e na qualidade de vida. Estimativas econômicas sugerem que o custo global de violência e conflitos ultrapassou dezenas de trilhões. E em conflitos globais internos intensos, as perdas econômicas acumuladas ao longo dos anos podem equivaler a centenas de bilhões de dólares para economias que enfrentam guerras, reduzindo o crescimento e prejudicando serviços públicos essenciais. Implicações para a sociedade, exposição humana, né? Fomos mapeando os conflitos de 2024, nós chegamos que 1 a cada 6 pessoas estava exposta a um conflito. Isso significa que o percentual relevante da população mundial vive sob a sombra de conflitos. Duração intensa. Muitos dos conflitos contemporâneos são de longa duração. Já começaram há muito tempo, estão durando até hoje. Algumas guerras que começaram há mais de uma década continuam a impactar profundamente as populações. Né? Então, resumo. Conflitos armados, mortes diretamente relacionadas à guerra em 2023, 154 mil, mortes totais com combate mais indireta, 240 mil, mortes estimadas por conflito, 230 mil, pessoas deslocadas globalmente, 117 milhões, refugiados sob comando, 43,4 milhões, internamente os deslocados obedecem o nosso presidente, também o processo eventual de violento contra civis, 35%, e 1 em cada 6 pessoas exposta à violência global. Considerações. Essas estatísticas mostram que, mesmo sem mencionar geograficamente os conflitos, não falei a guerra em lugar nenhum, existem padrões globais preocupantes de violência. Violência armada continua sendo uma das principais causas de morte prematura. Milhões de pessoas são deslocadas anualmente, criando crises humanitárias, e civis continuam sendo afetados de forma desproporcional, com impactos duradouros sobre saúde, economia e educação. Muito bem. Então agora, no próximo programa, nós vamos falar sobre a neurociência dos traumas relativos a essa sensação de que o cérebro está sob cerco. Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, deixe o seu like, deixa o seu nome, né? De lugar onde você está falando, a sua pergunta, a sua contribuição, o seu comentário, se você quiser. Assine o nosso canal e até o próximo programa, pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.